Olá, meu caro espectador do canal Arreze Dicas Automotivas. Hoje, segunda-feira, começando aí a semana, né? A gente já tá com alguns carros aqui que nós estamos trabalhando. E chegou para mim aqui um Citroën, um C3, que apresentou um defeito curioso, digamos assim. Não é tão comum de acontecer, razão pela qual eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar para vocês. O carro chegou falhando cilindro. Ontem o carro até chegou a parar, teve alguns problemas com o carro em trânsito, né? E esse carro tem um detalhe: eu fiz uma revisão no sistema de injeção, mas não completa. Troquei velas, limpei os bicos, limpei TBI, filtros. Fizemos uma revisão completa do sistema de injeção há cerca de um mês. Então o proprietário dele ficou preocupado, falou: puxa, mas o que será que está acontecendo com esse carro, hein? Aí ele trouxe para mim e falou: a revisão foi feita e tal, será que está com problema de novo nos injetores? Enfim, eu falei: não acredito que seja não. Mas aí vem os detalhes que quando eu olhei eu já desconfiei do que seria o problema e acabou se confirmando, e eu vou mostrar para vocês. É um vídeo interessante, tanto para você que tem um Citroën, quanto para você que é entusiasta do assunto manutenção automotiva. Portanto, fique atento que esse, claro, é mais um vídeo Arreze Dicas para você. Vamos lá então, começando o vídeo aqui falando a respeito do defeito. Como eu sempre gosto de fazer, eu vou mostrar o carro para vocês. Ele é um Citroën ano 2014, modelo 2015. Ele ainda é o motor 4 cilindros, né? Tá aqui, 4 cilindros, 8 válvulas. O sistema de injeção dele ainda é aquele sistema que a gente já conhece, que também carrega na linha Peugeot, né? Uma bobina régua, enfim, filtro de ar, é o mesmo motor que o Peugeot utiliza. Aí, o que aconteceu com esse carro aqui? O proprietário desse carro me disse que ele ontem foi a um bairro que é razoavelmente distante da casa dele. Eu acredito que deva dar aí seus 7, 8 quilômetros mais ou menos. Não é tão longe nem tão perto, né? Dá para aquecer o motor. E aí, quando ele foi retornar, esse carro não tem marcador de temperatura do painel. Aliás, é uma coisa que eu acho que infelizmente não é legal. O ideal é que tivesse um marcador de temperatura. Mas enfim, ele não tem um marcador de temperatura. Então ele acende uma lâmpada azul de temperatura, indicando que o motor está frio. Quando o motor aquece, ele apaga, fica com essa lâmpada apagada. E aí, se houver um sobreaquecimento, um superaquecimento, aí sim acende ela, mas em vermelho. E aí dá aquela mensagem, né? Stop para o carro imediatamente, porque o carro está com problema de aquecimento. No caso dele, ele falou que ele andou com o carro começou a falhar muito, cheirando excesso de combustível, né? Quando dá excesso, dá aquele cheiro no catalisador, que lembra um pouco até a ovo choco. É um cheiro muito parecido com o cheiro de enxofre, que está indicando que está havendo um excesso de combustível no carro. E aí ele falou para mim que começou o carro a falhar, a lâmpada de temperatura na cor azul permanentemente acesa no painel, até que de repente a lâmpada mudou para a cor vermelha e o carro pediu para ser desligado, né? Deu uma mensagem no painel: stop, desliga o carro e tal. Aí eu falei: ah, tá, já entendi. O carro chegou aqui, deixou ele aqui. Vou mostrar para vocês aqui o defeito. Já deixei o scanner conectado no carro. Repare que o carro veio andando para cá. Então o motor está aquecido, né? Olha lá a lâmpada azul lá, ó, indicando que a temperatura do motor está baixa. Aí eu coloquei o scanner pra gente dar uma olhada, né? Como é que tá essa temperatura aí? Vamos ver aqui. Tá lá, só para vocês terem ciência, Citroën C3, motor 1.5, 8 válvulas. E aí, observem temperatura do fluido de arrefecimento do motor. Olha a temperatura que tá marcando: 12 graus de temperatura. Ou seja, o problema do carro é exatamente esse: a marcação de temperatura, o sinal de temperatura do motor que está sendo enviado para a central está completamente equivocado, completamente errado. Inclusive, se nós voltarmos a tela aqui, vamos buscar lá o código de defeito que estão apresentando no carro. Olha lá o código que apareceu, ó: falha do sensor de temperatura do arrefecimento do motor, coerência. Ou seja, tá bem claro que o defeito é no sensor, né? Mas por que o carro falhou quando ele deu essa temperatura errada, essa informação errada, né? O sensor deu essa informação errada para a central? Acontece que é uma coisa que acho que a maioria de vocês, espectadores, sabem. Se não souberem, vão saber agora.
Quando o motor está na fase fria, não acontece a dilatação do oxigênio. Portanto, há necessidade de uma injeção de combustível em quantidade maior. O bico fica um tempo a mais aberto. E a queima também é dificultada. Tanto que tem alguns carros que na fase fria, isso acontece, por exemplo, no HB20, ele dá 3 disparos na bobina de centelha. 3 disparos por cilindro. Por quê? Porque devido à dificuldade da queima de combustível, com 3 disparos, se ficar ali resíduo de combustível e oxigênio não queimado, por ser 3 disparos, vai acabar queimando tudo. E aí não passa nada de combustível sem queimar para o catalisador, evita a questão da poluição. Depois que aquece, normal, apenas 1 disparo por cilindro. Nesse caso aqui, o carro está indicando uma temperatura mentirosa. O carro já está, digamos, aí com 90, 95 graus temperatura de funcionamento, e está indicando 15, no caso aqui, ó, está indicando 12 graus. Eu acredito que com ele aqui mais aquecido, eu vou colocar o sensor novo aqui, nós vamos ver qual a temperatura exata desse carro. Mas digamos que quando ele está com 95 graus, para estar com a lâmpada azul acesa aqui no painel, ele está indicando que esse carro está com no máximo 20, 30, 35 graus no máximo, porque acima disso aí eu já começo a ver o aquecimento do motor, 40, 45, 50 graus, a lâmpada ali já teria se apagado. Ou seja, ele a central está entendendo que o motor está em fase fria e, portanto, está injetando uma quantidade de combustível bem acima do necessário. Por isso, o cheiro de enxofre, o excesso de combustível. E aí, para a pessoa que é o proprietário, não é um entendedor do assunto, achou que havia algum problema com vela, com injetores, que é o que nós fizemos a revisão. Falou, puxa, mas será que já deu algum problema? Será que o combustível é ruim? Enfim, surgem inúmeras dúvidas na cabeça do proprietário, né? Até, coitado, ele até me questionou, falou, puxa, será que esse motor tá fundindo, tá estragando, tá indo pro saco? Nada disso, apenas um sensorzinho está apresentando esse problema todo. E eu vou mostrar para vocês. Vou tirar o sensor velho, vou colocar e a gente já vem aqui na tela do scanner para ver qual a temperatura exata desse motor nesse momento, beleza? Vamos lá então. O sensor de temperatura desse carro fica aqui na carcaça da válvula termostática, correto? Então, já que o carro chegou agora aqui na oficina, eu vou abrir a tampa do sistema de arrefecimento aqui, ó, ver se não está com pressão no sistema. Sem pressão nenhuma, isso significa que eu vou tirar o sensor, não vai espirrar água fervendo em mim, correto? A troca desse sensor é bastante simples, ele tem uma trava, vocês podem ver aqui, ó. Olha lá, tem essa travinha aqui. A gente coloca o alicate de bico nela lá, puxa ela, puxou, já vai me liberar o sensor de temperatura da água. Vou puxar ele com o conector e tudo aqui, ó. Tirar o sensor velho. Tá. O sensor novo de temperatura tá aqui. Vocês veem que ele entra apenas com pressão, né? Ele não é parafusado, não é rosqueado, nada disso. Então a gente tem que colocar ele lá com o anel. Ele tem um anel de borracha, que é o que faz a vedação de água do sistema. Colocou, ele vai entrar até onde o ponto que é necessário entrar para descer a trava e pronto. A gente já coloca a trava no lugar. Precisei dar uma paradinha na gravação, pessoal, porque eu não tinha como gravar e ao mesmo tempo colocar a trava. Eu precisava das duas mãos, eu estou sozinho aqui no momento, os outros colaboradores meus estão ocupados, então vamos lá. O sensor está colocado, observem que eu já coloquei ali, ó, a trava, já encaixei a trava no lugar. Então basta conectar o conector elétrico dele aqui. Deixa eu trazer o chicote para mais perto aqui. A gente conecta o conectorzinho dele aqui e vamos lá na tela do scanner para a gente ver qual vai ser a temperatura que vai indicar lá no painel. Beleza? Tá aí, tá trocado o sensor velho tá aqui na minha mão. Vamos lá para a tela do scanner. Vamos ver qual vai ser a temperatura que ele vai indicar pra gente. Vou ligar a chave aqui. Tá lá, liguei a chave. Observe que já apagou a lâmpada azul que indica a temperatura de motor em fase fria, certo? Vamos ver aqui os dados que eu preciso aqui: controle de emissão, injeção de combustível. Vamos ver qual que é a temperatura do motor desse carro. Aguardar um pouquinho, está em comunicação. Tá aí, apareceram os dados pra gente. E olha aqui, temperatura do fluido de arrefecimento do motor. Quanto deu lá? 59 graus. Vejam a diferença, estava marcando 12 graus a hora que eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? 12 graus. Então essa era a razão pela qual o carro começou a falhar com ele e apresentou o problema, né? Ele
de uma situação que o sensor estava indicando o motor frio, ele passou rapidamente a indicar o motor fervendo, quando na verdade nada disso estava acontecendo. Então é importante ficar alerta quanto a isso, né? Agora, já que nós sabemos que o defeito está sanado, está resolvido, eu vou apagar a memória de avarias. Dalsim, eliminação de códigos concluída. Vamos ver se realmente eliminou o código que estava aparecendo. Olha lá, eliminou mesmo, ó. Nenhum código presente, maravilha. Agora a gente vai entrar nos dados do carro. Eu vou dar a partida no carro aqui, ó. Funcionei. Vamos ver como é que está apresentando a temperatura do motor. Agora sim, né? Veja lá, temperatura do líquido de arrefecimento 60 graus, ou seja, ela está em ascensão. O motor está funcionando, o carro vai começar a aquecer e essa temperatura naturalmente vai subir e está corrigido o problema do carro. Você veja que o tempo de injeção do cilindro, dos 4 cilindros, está cravado, está direitinho, redondinho, tudo certinho, né? Nada com a revisão que havia sido feita do sistema de injeção. Está lá, a temperatura subindo, 62 graus. Esse era o problema do Citroën, apenas sensor de temperatura do sistema de arrefecimento. Então, pessoal, para a gente fazer uma rápida consideração aqui, esse é o motivo pelo qual eu faço meus vídeos. Eu posto esses vídeos com orientações, vamos dizer assim, sobre a manutenção. Muitas das vezes eu ensino até o procedimento a ser feito, mas eu tenho consciência, né? Todos nós sabemos que o proprietário do carro dificilmente vai executar serviços, mas é importante que o proprietário do carro saiba como o carro funciona, para que ele não entre em pânico numa situação que muitas das vezes não é necessário. Foi o caso desse carro aqui. O carro, como eu falei para vocês, estava em trânsito, a lâmpada azul no painel que indica motor frio, motor na fase fria, abaixo de 40 graus, acesa, continua acesa em todo o percurso. De repente ela passou de azul para vermelho e o carro deu a informação no painel pedindo para ser desligado porque estava com superaquecimento no motor. Então, para uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, né, que você que está vendo esse vídeo, se passar por uma situação como essa, já vai saber que algo está errado com o sensor de temperatura da água. Calma que o carro não está fervendo. Por segurança, acendeu alguma lâmpada que indica uma anomalia, como foi o caso da lâmpada na cor vermelha, para o carro. Se for o caso, aciona um guincho, leva no guincho para levar em segurança, para evitar um problema mais grave. Mas pela maneira como ocorreu o problema, passou com o motor já aquecido, a lâmpada azul acesa, passou da azul para vermelha, ficou evidente que o problema não estava relacionado ao superaquecimento do motor. Não houve um superaquecimento realmente, o que houve foi uma indicação errada da temperatura de trabalho do motor. Beleza? Essa é uma coisa importante a se falar. Lamentavelmente, esse, como a grande maioria dos carros que nós temos hoje rodando na frota nacional, não tem um indicador de temperatura no painel. Isso dificulta um pouco. Se tivesse, talvez o proprietário teria percebido, falou, mas espera aí, está indicando a temperatura lá embaixo e o carro já está aquecido, eu já andei bastante com ele, né? E uma outra coisa que eu sempre comento é que eu acho que o ideal seria o sensor de temperatura monitorar não a temperatura do líquido de arrefecimento, e sim a temperatura do bloco do cabeçote. Porque se vazar todo o líquido, a temperatura também vai estar mentirosa. Ela vai estar captando a temperatura do ar que está passando, não tem água, né? Está passando só ar ali, e aí vai ser uma temperatura que não é condizente com a real que está no cabeçote. A consequência vai ser a queima da junta e o dano ao motor, sendo necessário fazer a parte de cima do motor. Beleza? Esse era o vídeo de hoje, estamos apenas começando a semana. No decorrer da semana traremos mais vídeos falando sobre detalhes desse mundo fantástico que é o mundo da manutenção preventiva e corretiva veicular. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.